O Art Deco foi um movimento que começou em 1910, teve seu ápice em 1920, teve seu declínio ali por 1939, 1940. Ele foi um momento pós-Primeira Guerra em que a gente tinha dois cenários. A gente tinha a Europa, que estava completamente destruída, e a gente tinha os Estados Unidos, que estava com a economia muito boa, então eles estavam num boom econômico, tinha muito dinheiro rodando, e as pessoas estavam muito buscando por uma liberdade, por uma modernidade também, ansiando uma forma melhor de viver depois desse período turbulento que eles passaram, e eles buscavam muito por elegância, por luxo, por beleza, tanto que esse movimento ele tem como característica muita simetria e a geometria, remetendo principalmente a forma de linhas sem excessos, linhas que muitas vezes, quando elas se juntavam, remetiam à velocidade. Na arquitetura também a gente teve um impacto muito grande. Os arranha-céus, os primeiros arranha-céus começaram a ser construídos. A gente tem um exemplo do Empire State. Em Miami também a gente tem boa parte da arquitetura na orla que foi construída também nesse período e é super preservada até hoje e tudo mais. Esse movimento acabou impactando em toda a sociedade. Se a gente pegar o caso da indústria, por exemplo, a gente tinha os carros que começaram a ser produzidos em massa agora, e muitos carros que inclusive na lataria tinham um símbolo do carro como uma demonstração de poder e de elegância também. E essas velocidades a gente notava que não tinha só nos carros, mas outros meios de transporte, como por exemplo os aviões, dos navios, dos transatlânticos, que agora conseguiam ligar uma cidade a outra, um continente ao outro. Então era feita muita publicidade, inclusive em forma de pôster nessa época, falando para as pessoas, anunciando esse novo estilo de viver, que agora elas poderiam viajar, poderiam comprar coisas melhores. E tinha muito esse conceito de gastar para valer, vamos gastar muito nesse momento, já que eles tinham vivido todo esse momento turbulento que eles passaram. As mulheres tiveram uma relevância muito importante nesse período também, visto que muitas delas trabalharam na Primeira Guerra, então agora que a guerra tinha acabado, elas não queriam voltar, ficar em casa, não queriam ficar sem trabalhar. Então, elas começaram a trabalhar e ganhar a independência financeira dela, coisa que a gente não via antigamente. Então, várias dessas publicidades que eram feitas também começaram a ser destinadas a elas. Esse nome Art Deco só foi dado em 1966 em Paris. Antigamente, esse período era conhecido como os anos luz, os anos dourados, a década de 20. Então, o nome mesmo Art Deco só foi dado em Paris em 1966. Quando a gente traz para o Brasil, o maior exemplo que a gente tem é o Cristo Redentor, forte influência do Art Deco na construção dele. Trazendo para Porto Alegre, a gente tem a loja Conceito da Leves, que inaugurou recentemente até no centro. Ela passou por toda uma revitalização, mas o prédio original e até nessa reforma que eles fizeram também tem grande influência do Art Deco. A gente tem o prédio do comércio também, e recentemente também abriu o Guedes em Gramado. Consegue notar que ele é super luxuoso, ele busca essa elegância também que era muito retratado na época de 20. Então esses são os exemplos que a gente tem no Brasil e principalmente em Porto Alegre.